tornarmos pessoas melhores. É possível e tem caminho. Não saia daí, nós já voltamos. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Cristão, empreendedor e mentor para o desenvolvimento humano. Meu convidado de hoje é Márcio Schneider. Márcio, seja muito bem-vindo para o programa iNegócios desta noite. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Obrigado por estar aqui, é um prazer, é uma honra. E vamos bater um papo sobre desenvolvimento. Eu gostei da tua chamada, nos tornarmos pessoas melhores. Mas olha, tu sabe que para isso a gente precisa saber o que é uma vida integral. Porque eu acho que a gente começa a entrar com um assunto que é bastante abrangente, né? Tu já pegou num ponto legal. Eu considero uma vida integral sistêmica, onde está tudo relacionado. O trabalho está relacionado à saúde, está relacionado à emoção, relacionado às finanças. Eu vejo muita gente me procurar porque quer melhorar sua situação financeira, ou quer melhorar sua relação em casa, com filhos, com esposa, com cônjuge, mas não entende que a gente tem que melhorar o nosso emocional, o nosso espiritual, o nosso intelectual, porque às vezes aquele problema que você está vendo como deve ser melhorado, ele está ligado a outras partes da vida, que se você ajeitar, um canto é igual uma mesa com 4 pés. Às vezes tem um pé que está bamba, você ajeita aquele pé, mas vai mexer no outro. Então você tem que equilibrar todos os pés dessa mesa. Não precisa ser marceneiro para ajeitar esse pé. Não precisa ser só uma tampinha embaixo ali, já ajuda. Pois é, e aí eu te pergunto também, porque aí nós estamos chegando na chamada dos pilares. E os pilares para que a gente possa viver com saúde? Olha, eu costumo trabalhar com 11 principais pilares da vida, né? O pilar espiritual. Primeira coisa para mim é a conexão com o nosso Criador. Igual o celular precisa estar conectado na energia, para estar carregado, para funcionar, e hoje em dia conectado à internet. A gente, se não estiver conectado com a força superior, vai ser muito difícil a gente rodar algum aplicativo com excelência, né? Então, o espiritual, familiar, o pilar de parentes, né? Uma coisa é a família, outra coisa é parente. As pessoas às vezes confundem isso. Tipo, como confundem? Família, você, seu cônjuge e seus filhos. Pai, mãe, irmãos, são parentes no momento que você venha casar ou venha formar uma família. Você num lar, a sua família é prioridade. Às vezes pai e irmãos, eu conheço muita gente de muita idade que ainda não cortou o cordão umbilical com o pai. E isso muitas vezes atrapalha uma série de avanços na vida conjugal, na vida espiritual, na vida financeira, porque a pessoa ainda está ligado, parece que um cordão umbilical com a mãe ou com o pai. Pois é, mas e o que tu atribui a isso, hein? Isso aí, normalmente, são crenças ou culturas que às vezes a pessoa nem se dá conta de que existe essa ligação muito forte. É muito comum você ver, por exemplo, aquela sogra que interfere na vida do filho. Isso é comum. Mas se você põe um limite... aí, né? Exato, a velha história da sogra, né? É só um exemplo. Mas muitas vezes o filho não dá o limite e aquele homem, já é um homem com 30, 40 anos, ele é o filhinho da mamãe. E ele tem que entender que ele é o esposo, ele é o pai. E muitas vezes a mãe, os pais, meu filho, vou dar uma casinha para vocês aqui na quadra de casa, para estar todo dia perto, todo dia cutucando ali a nora. E meu filhinho... Pertinho de casa, dá para ir de chinelo até, né? Dá para ir de chinelo, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue prosperar, ou não consegue se desenvolver, ou não consegue crescer na carreira, ou não consegue ter uma paz no seu lar, uma afinidade com o cônjuge, porque ainda é o bebezinho da mamãe com 40 anos de idade, sem perceber, porque é cultural.
Então, quando a gente começa a olhar a vida de uma forma sistêmica, tu entende, cara, peraí, tu é esposo ou tu é filho? Tu nunca vai deixar de ser filho. Mas que posição que tu está dando? Que prioridade que tu está dando? Que limites que você está dando? Então, vai muito profunda essa história. Eu imagino que sim. Essa história vai muito profunda, mas é muito fácil de resolver quando você desenvolve essa autoconsciência. Nesse papo aqui já surgiu um assunto que a gente não esperava falar, mas é a consciência que talvez alguém esteja em casa... Esse é o segredo do programa, viu? Esse é o segredo do programa. Às vezes a gente não sabe o que vai falar aí, vamos tocando. Às vezes você está assistindo aí em casa e está se dando conta agora de que a tua mãe está muito participante no teu casamento. Então, por que será que em casa não tem uma harmonia? Porque talvez a mamãe ou o papai ainda estão se metendo nos assuntos que são do casal. Isso faz parte de uma vida sistêmica, quando você começa a entender e olhar a coisa, peraí, mãe, eu te amo, te honro, mas tem limite. Aqui em casa quem manda é minha esposa. E eu estou junto com a minha esposa, eu vou te ouvir, a gente vai conversar. Talvez tenha alguém que precisa estar ouvindo isso hoje, né? Mas a gente tem que colocar limite na família. Em quem interfere nessa família, em quem domina essa família. E muitas vezes os nossos pais, mesmo nós sendo adultos, tendo filhos, a gente não dá limite para os nossos pais. Isso vai interferir na criação do teu filho. Vai interferir com certeza no teu sucesso profissional. Porque se tua mãe ainda está comandando a tua vida, sem tu perceber, ou está interferindo muito, tu não prospera, porque tu ainda é um menino lá dentro do teu coração. Mas vamos agora, vou jogar agora, porque quem conhece é tu, mas eu te fiz uma pergunta e aí tu caísse direto sobre esse assunto, dessa abordagem da pessoa não se desvincular dos familiares, porque nós falamos sobre os parentes, né? Eu concordo contigo plenamente que isso existe sim, que isso não é muito difícil de a gente reconhecer. Muitas vezes as pessoas não se dão conta. Mas, diretamente, quando tu faz essa conexão com Deus, plenamente viver com saúde, porque isso desencadeia todo um processo. Eu queria que tu falasse sobre isso. Exato, a gente ia falar dos pilares. Isso. Vou tentar ser... São quantos? 11. Sem entrar nos assuntos. Espiritual, o familiar, o conjugal, os filhos, a saúde, o servir, a gente ajudar, o emocional, o intelectual, o profissional, o financeiro e o emocional. Márcio, e da onde surgiu isso na tua vida para tu te dar conta que tu pode, de repente, tu ter essa percepção na vida das pessoas? Como é que surgiu isso para ti? Não foi assim uma coisa, caiu do céu, né? Como é que foi para ti isso? Para tu poder perceber que tu tem esse entendimento e consegue, através desses teus movimentos, levar essa mensagem para mais pessoas. Gostaria de saber disso de ti. Esse entendimento, Jorge, eu busquei, porque a certa altura da minha vida eu vi que estava tudo errado. Eu vi que eu era muito trabalhador, mas eu tinha uma vida muito disfuncional. Eu tinha 30 e poucos anos, eu era o bebezinho da mamãe. Então tu está falando de cadeira, então. E assim tem centenas de pessoas, milhares, alguém que está aqui nos olhando é assim. Com certeza, não, mas eu digo, mas então tu está vivendo... E muito do que eu vivo é aquilo que eu busquei para mim. Eu vi que eu tinha uma vida disfuncional, de festas em excesso, de trabalho em excesso, de recursos, às vezes em excesso e às vezes escassos. Eu era escravo de um negócio, eu era escravo de funcionários, eu era escravo do ego, escravo do orgulho. Então, chegou um ponto que eu vi, peraí, está tudo errado. A vida que eu estou levando não vai me levar para um futuro que eu acho que vai ser legal. Então, eu resolvi dar uma pausa, fechei minha empresa, vendi tudo que eu tinha e fui buscar a teologia, fui buscar a Bíblia para entender que nem o manual. A geladeira estragou, a gente vai ler o manual. Sim. E quando eu vi, eu estava
em maus bocados, quebrado financeiramente, quebrado emocionalmente. E aí eu olhei, pô, estragou a geladeira, vamos ler o manual. E eu vi que a Bíblia era o nosso manual. E ali eu vendi todos os meus negócios, vendi carro, vendi apartamento, eu estava atolado em dívidas e fui me estudar o ser humano. E aí que eu conheci o desenvolvimento humano. Aí que eu comecei a conhecer a Bíblia, comecei a me conectar com Deus. A gente, na verdade, quando tu fala isso, porque falando de Bíblia, não existe aqui nenhuma Religião. né? Não existe religião. Interessante que a grande maioria das pessoas, uma boa parcela das pessoas, elas se dão conta na maior da dificuldade, que é o que tu viveste, né? A gente é brasileiro, né? Quantos que leem o manual quando compram um aparelho? A gente liga na tomada e sai usando. Se estragar, a gente vai ler o manual. E com a minha vida foi assim. Eu tocava a vida, os negócios indo bem, e eu percebia que eu batia num teto e não passava aquele teto. Então, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Eu faço tudo muito bem feito, por que que a coisa não avança? E aí, no desenvolvimento humano, quando eu comecei a aprofundar a questão de inteligência emocional, eu comecei a ver que eram crenças que eu tinha construído durante a minha infância que limitavam a minha vida conjugal, limitavam a minha vida financeira, limitavam a minha vida profissional, limitavam a minha vida espiritual. Então, quando a gente começa a identificar a nossa criação, onde os pais não têm culpa nenhuma, a gente tem que só agradecer, mas entender o que aconteceu. E aí entender o que a gente pode fazer para ressignificar isso. Isso é mais simples do que a gente imagina, porque é basicamente entender, conhecer, se conhecer, autoconhecimento. E eu comecei a estudar isso e naturalmente a gente começa a ajudar outras pessoas porque a gente é transformado. E as pessoas te olham assim, nossa, tá diferente, cara, o que aconteceu? Eu tô vendo agora, sorria, porque eu sempre te vejo sorrindo, tu tá falando sobre esse assunto. Agora a gente fala sério, o assunto é que é muito profundo. Eu sei, É muito profundo. eu sei. É muito profundo. Mas, Márcio, vamos aprofundar um pouquinho mais. Olha aí. Logo depois dos nossos intervalos. Fique com a gente, até daqui um pouco. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Olá, como você já sabe, sou Jorge 3 do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco. Voltando para o programa É Negócio dessa terça-feira, tendo como convidado o Márcio Schneider, e nós estamos falando com bastante profundeza. E eu disse para ele, meu amigo, nós vamos ter que dar uma guinada, porque assim como eu, como ele, como tantos de nós, já tivemos seus momentos, podemos estar vivendo momentos, e a gente quer dar uma transformada nisso para poder demonstrar de que, embora o túnel ainda esteja um pouco escuro, se a gente for levar para frente, nós vamos encontrar luz. Certo, Márcio? Com certeza. Então agora nós vamos ter que dar uma guinada e vamos botar para cima. Porque, como eu te disse, ou como nós sabemos, deve ter muita gente vivendo essa situação. E essa tua experiência, até porque eu já te conheço, eu vejo que tu estás num momento muito legal da tua vida, e eu gostaria que tu compartilhasse isso naquele sorriso lindo, maravilhoso, para a gente poder, então, contagiar os demais que estamos assistindo. Aí. Seguimos? Seguimos, vamos para cima, vamos para frente. Então, toca a ficha. Tu me perguntaste aonde que eu descobri isso. Então, vamos lá. Porque eu vi que existia uma vida extraordinária. E eu me encontrava deprimido, quebrado financeiramente, com um trabalho só que sem felicidade. E eu falei, cara, não acredito, tem coisa melhor aí.
Tu já era casado? Não. Ah, porque senão tu já sabe onde que isso ia acabar. Tinha, né? por uma separação, É o que muito acontece. Né? uma filha maravilhosa que me fez ter força para buscar. E eu saí de endividado para investidor, eu saí de depressivo para motivador, eu saí de uma vida totalmente disfuncional para uma vida ativa, saudável e próspera. Então, assim, eu não sei qual é que é a situação que tu tá hoje, mas tem uma vida maravilhosa muito mais perto do que tu imagina. E Jorge, às vezes com poucas semanas, a transformação que as pessoas fazem na vida são incríveis. Por quê? Porque às vezes é só tu conhecer, tu olhar aonde está a sujeira. Eu falo mais ou menos como uma casa. Né? Não, tá faltando alguma coisa para limpar aqui. Peraí, puxa o sofá que tem sujeira lá atrás. Puxa o armário que tem sujeira lá atrás. Às vezes a gente não vê onde está sujo. E às vezes aquele ar de frescor, de limpeza, tu precisa dar uma boa arredada nos móveis e tirar aquela sujeira que está escondida. E na nossa vida é igual. Então, quando a gente começa a olhar para dentro da gente com uma ajuda profissional que facilita muito e acelera muito o processo, tu identifica o que pode, o que deve ser melhorado e a transformação, sim, eu sou exemplo disso. De dívidas e dívidas e dívidas para ser zerado e ser investidor, depressão, vontade de fazer coisas horríveis. Está aí alegre, motivando, prosperando, para todo mundo tem solução. Se eu dei a volta, qualquer um pode. Tu sabe que eu tenho pilares também para mim, que eu sempre digo, família, meu trabalho, que eu adoro, e minha fé. Mas eu também tenho que te dizer alguma coisa, embora já na minha idade, que a própria maturidade nos leva a ter uma consciência maior da vida, não te esqueça, não posso dizer assim, não posso esquecer, que durante alguns anos eu fiz terapia. E olha, foi o melhor investimento que eu fiz. Então, quando tu fala dessa transformação, eu acredito que sim, cada um de uma forma ou do outro, o importante é se encontrar. Exato. Para poder chegar aonde tu tá zerado, então, agora. Que coisa boa, né, tia? Já não tô zerado, já tô indo para cima. Porque eu fiz muito tempo terapia também. Ah, é? Então nós temos isso aí, é maravilhoso. Não, é importante. Uma coisa não substitui a outra. Com certeza que não. Uma coisa não substitui a outra. Não. Né? Então, eu entendi que um prédio, para ser erguido, ele tem que ter boa fundação. Eu construindo a minha casa, eu olhei lá, pô, quanto dinheiro e quanto tempo está embaixo da terra onde a gente não vê. Então eu olhei, cara, a nossa vida é igual. Às vezes a gente precisa ir lá no fundo e começar lá do fundo construir uma vida nova. Porque não é uma aparência, não é tomar um banho bom, botar uma roupa bonita ou ganhar um dinheiro fácil. É tu mudar lá dentro a tua forma de pensar, a tua forma de encarar a vida, a tua forma de ver os outros, a tua empatia. É mudar a tua base, porque daí tu começa Ser uma pessoa boa, a né? surgir. Ser uma pessoa boa. Também. Né? Eu acho que isso é fundamental e é o que mais a gente precisa, né, Márcio? Ter amigos, ter pessoas que nos querem bem, e isso ajuda bastante. Mas e aí eu te faço uma pergunta, diante de tantas experiências que tu já tivesse, está tendo e terás certamente na tua vida, o que tu diria para quem quer transformar a sua vida? Para quem quer transformar a sua vida. A sua vida. Eu fui claro contigo na pergunta? Foi muito claro. Tá? Porque eu acho que as experiências que tu relataste agora pode, sim, servir de motivação para quem está nos assistindo. Então eu queria que tu colocasse assim, espera um pouquinho, vamos começar a dar uma mexida. E qual seria o primeiro passo? Não me vejo como um religioso. Por favor, não estou nem levando isso. Não sou religioso. Não gosto. Não vou dizer que eu não gosto de religião, mas eu não tenho religião. Jesus não tinha religião. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo demais é acrescentado. Porque Deus é amor. E como você falaste, fazer o bem. Quando você faz o bem para você mesmo,
e você identifica as coisas que não estão, o mal que você está fazendo para você mesmo. A autorresponsabilidade é o primeiro passo para você começar a se transformar. Você saber que não é culpa de nada do governo, não é culpa do seu cônjuge, não é culpa do seu chefe, não é culpa do seu dinheiro ou da sua falta de dinheiro. A culpa é sempre nossa, do nosso estado atual. A gente só vive resultado. Tudo que nós vivemos é resultado, Jorge. Resultado das nossas escolhas, dos nossos investimentos, das nossas decisões. Hoje, toda a tua vida é resultado. Então, se tu quer ter uma transformação, comece a fazer coisas diferentes que vão dar novos resultados. Mas Deus sempre, se for em primeiro lugar na tua vida, focado em fazer coisas boas, se fosse resumir, em amor, amor próprio, você vai te dar o melhor. Se você se amar de verdade, você vai fazer o melhor para você, consequentemente você vai fazer o melhor para o outro. Mas, Márcio, eu vou dar uma atravessada agora. Não é tão simples assim. Eu vou dar uma atravessada agora, porque quando tu falas assim, é de um cara que já chegou num nível de compreensão, mas vamos imaginar que o cara está no fundo do poço. E aí? Parar de cavar. Ah, bom, então já começamos a nos entender, então. Parar de cavar é o primeiro caminho para parar de entrar no buraco. Eu já tive no fundo do poço. Já tive, mas bem no fundo do poço, viu, Jorge? E a primeira coisa é parar de cavar. Para de fazer bobagem. Para de pegar dinheiro emprestado. Para de tratar mal o teu cônjuge. Para de faltar com respeito com os teus filhos, contigo mesmo, com o teu trabalho. Primeira coisa, para de cavar. Respira e tem salvação. Mas também não é uma coisa muito simples. Não, por isso que a gente precisa de ajuda. Verdade, é muito louco isso. Não é que nem tu pegar e botar uma injeção e dizer assim, agora eu vou transformar a minha vida. Não é muito simples. Mas eu vejo que tem sim, sempre tem solução. Quando a gente busca querer encontrar o que é melhor para a sua vida, né, Márcio? E por isso que eu estou conversando contigo justamente para a gente poder ter essa sintonia com quem está nos assistindo, porque o papo ele é muito amplo. Exato. A gente teria que ter assim uma conversa, e eu até vou dizer para quem está nos assistindo, que essa conversa que eu e o Márcio estamos tendo, isso é uma coisa que não é muito fácil de se compreender, certo, Márcio? É profundo. Do primeiro, é muito profundo. Mas a ideia sempre é de dizer alguma coisa que seja o início, alguma coisa que faça dar essa reflexão. O programa É Negócio tem exatamente esse propósito, de poder dizer algo para que a pessoa se torne melhor, né, Márcio? E que, consequentemente, tudo flua naturalmente e tudo traga uma vida melhor e os negócios vão acabar acontecendo também. Se tu é uma pessoa melhor, tu vai fazer melhores negócios. Se tu é uma pessoa melhor, tu vai atrair mais negócio. Se tu é uma pessoa melhor, naturalmente as pessoas vão querer fazer negócio contigo. Então, no final, é negócio. É negócio ter um lar com paz. É negócio ter uma vida equilibrada. Eu não acredito numa vida equilibrada, porque quem está prosperando ou quem empreende, a pessoa está sempre em alguma ponta levando um pouco mais e deixando outra de lado. Mas se você faz isso com consciência, eu vou dar um foco aqui no meu negócio. Família, eu vou passar um mês focado no meu novo projeto. Eu vou chegar tarde, vocês me compreendam, mas a gente vai recuperar porque a gente vai fazer uma viagem de férias daqui 3 meses. Então, quando você compreende essa vida sistêmica, você dá os seus passos entendendo que uma área interfere na outra e com consciência. Vou te provocar. Manda ver. E provavelmente a tua família, quando alguém tem essa compreensão, às vezes eles nem querem uma viagem, eles querem realmente que tu esteja bem. É isso aí. Se isso que tu estás fazendo. Estou só... exato, eu usei a viagem como um exemplo. Sim, porque o que eu acho que... isso uma vez eu já estive conversando, que muitas vezes a gente se dedica demais para uma atividade e se esquece de que a família não queria nada disso. Ela só queria a tua atenção. Exato. E isso eu acho que é bacana mesmo, né? E por isso, quando tu fala de ter o foco, sem sombra de dúvida,
sem foco, não se sabe onde vai se chegar. E é isso que tu colocas para que a gente possa ter esse rumo. Meu amigo, daqui um pouco mais nosso programa vai terminar, mas eu também queria, já que eu tenho aqui uma pauta aí que eu estava observando, lendo e tal, a saúde espiritual. Nós falamos muito de Deus, falamos de não religião, embora eu sou muito religioso e acredito muito que tudo que está acontecendo para mim vem também através dessa divindade, Deus, né? E eu agradeço muito por isso. E tenho certeza que a grande maioria também faz assim. Mas essa saúde espiritual, ela vai conectar tudo que nós estamos falando, certo? Exato. E eu queria então que tu desse uma conclusão de o que nós conversamos, para que a nossa audiência possa ter esse pontapé inicial e que, quem sabe, há uma transformação iniciando a partir de então. Por favor. Como eu falei, quando eu me vi no fundo do poço, quando eu me vi quebrado emocionalmente, financeiramente, eu vi que a Bíblia era o caminho. A palavra de Deus era o caminho. E lá está escrito, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e tudo demais será acrescentado. Então, o primeiro caminho é a gente ter Deus como centro da nossa vida, porque Deus é amor. E como tu começou o programa, Jorge, tem luz no final do túnel. Assim inicia a Bíblia, onde o Senhor fala, haja luz, e separou as trevas da luz. E isso é o que a gente faz na nossa vida, quando tu quer ter uma vida boa. E Deus nos garante, tem salvação para qualquer um, para todo mundo, não importa a tua situação, tem como tu ter uma vida incrível, pode acreditar, mas para mim é difícil. Para mim também foi muito difícil, para muita gente também é muito difícil e continua sendo difícil. Não é fácil para ninguém, mas o Senhor disse, haja luz, e aí separou as trevas. Então, quando tu quer buscar essa luz no final do túnel, Deus vai te ajudar a separar, a tirar essas trevas e a ver luz. E ver que é bom. Bom, não tem coisa melhor, né? De uma vida boa, feliz, saudável. É possível. Meu amigo, eu queria te pedir tuas considerações finais. Primeiro, te agradecer demais por ter tirado o tempo dessa noite, de terça-feira, para poder estar aqui comigo, falar um pouco das tuas experiências, um cara jovem. Para quem me conhece, sempre meu pessoal, os meus convidados são bastante ecléticos, de tudo a gente fala. Hoje eu estou trazendo um rapaz que se declarou, então, no fundo do poço e disse, olha, eu ressurgi, que coisa boa. E é por isso mesmo que eu quero que tu faça tuas considerações finais para que a gente possa encerrar de altíssimo nível e com Deus. Eu quero primeiro te agradecer, Jorge, é uma honra estar aqui. Agradecer a Deus por esse momento, para que o nome dele seja louvado e honrado. E para ti que está aí nos assistindo na tua casa, acredita, tem coisa muito boa esperando por ti, mas tu precisa se mover, né? Jesus sempre fala, levanta e anda. Se tu ficar parado esperando, vai ser difícil, mas tem coisa boa para ti, não importa a tua situação. Eu vivo todo dia, toda semana, atendendo gente, atendendo pessoas incríveis, que só precisam que alguém pegue na mão e levante. Então eu te convido, entra lá nas minhas redes sociais, procura lá Márcio com S, você vai me encontrar. O meu site, marcio.com.br, Márcio com S também, não vai esquecer, com S. Mas eu te convido, vem buscar, vá buscar Deus em primeiro lugar, busque você, a tua família merece você bem, você merece você bem, as pessoas na tua volta querem te ver bem e tá cheio de gente pronto para te estender a mão, tu não tá sozinho. Diante do que o Márcio concluiu, você já sabe que tem caminho, né? Eu quero aproveitar, juntamente com o Márcio, e agradecer a participação de todos vocês, porque, afinal de contas, o motivo do programa, a existência do programa, é justamente trazer mensagem positiva, às vezes um pouco mais profunda, outras nem tanto, mas é assim que a coisa acontece.
E, portanto, eu e o Márcio desejamos para todos vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus e até breve. NH Saúde, a nossa clínica, e Y Tudo é Comunicação apresentaram